Voltando a Brasília, o governo federal deve liberar mais de R$ 1 bilhão para socorrer o Rio Grande do Sul por meio das emendas parlamentares. De volta o repórter André Anelli, aqui é o Jornal Jovem Pan. Já uma previsão para a liberação dessas emendas. Explica esse trâmite para os nossos espectadores. André. Depende do Congresso, viu, Tiago? O governo federal enviou uma proposta de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai permitir a antecipação de R$ 480 milhões em emendas individuais. Na forma original da LDO, a antecipação de emendas parlamentares é travada e, por esse motivo, é necessário que uma alteração seja aprovada pelo Legislativo. Esses recursos vão ser somados àqueles R$ 614 milhões já anunciados ontem pelo governo federal, totalizando assim esse mais de R$ 1 bilhão em emendas. O presidente Lula afirmou que não vai faltar recursos para a recuperação do Rio Grande do Sul. Não haverá falta de recurso para atender a necessidade do Rio Grande do Sul. Tomamos a primeira iniciativa e eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Tribunal de Contas e a Suprema Corte para fazer com que a gente trabalhe de forma unitária em todos os poderes para que a gente não fique permitindo que a burocracia crie entraves para a gente facilitar o dinheiro. Nessa mesma entrevista que foi concedida aos canais de comunicação do próprio governo, Lula disse que o caos vivido pelo Rio Grande do Sul requer união entre os poderes. Lula afirmou que as diferentes ideologias políticas e a polarização devem ser deixadas de lado em benefício da população. Esse negócio da gente tentar trabalhar junto com a Câmara e com o Senado, por isso que eu convidei os dois presidentes para ir comigo para o Rio Grande do Sul, é porque a gente não pode permitir que, por conta do processo eleitoral deste ano, a gente possa prejudicar algum município. Sabe, a política e as eleições de 2024 não pode ser um pretexto para a gente prejudicar o município que está precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. E é por isso que a gente tem que estar com a Câmara e com o Senado junto, trabalhando junto, compartilhando as coisas, para que todo mundo faça de comum acordo o melhor para resolver o problema dessa crise e outras crises que porventura a gente tenha. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, foi feita a 5ª reunião interministerial de acompanhamento dessa tragédia vivida pelo Rio Grande do Sul. O governo federal tem tratado como prioridade a liberação de recursos para o estado, já que só na área de infraestrutura a previsão é que seja necessário R$ 1 bilhão para a recuperação da logística local. Tiago. É que a partir de hoje os prefeitos e o governo estadual. Bom, a gente então tem essa fala do presidente Lula, não é, André? Em relação à ajuda ao Estado, o que o presidente efetivamente falou? Pois é, Tiago, é o que a gente já estava começando a ouvir agora há pouco. O presidente Lula anunciou que os ministérios já estão autorizados a liberar verbas emergenciais para o Rio Grande do Sul. Lula garantiu que o governo estadual e os prefeitos já podem cadastrar as demandas locais no sistema federal para atendimento o mais rápido possível. É que a partir de hoje os prefeitos e o governo estadual podem cadastrar pedidos para escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, sabe? Recuperação de equipamentos, é só cadastrar que vai começar a acontecer imediatamente para atendimento do povo. O presidente Lula também disse esperar uma reunião com o governador Eduardo Leite nas próximas horas. O objetivo é discutir novas formas de apoio ao Estado, além daquelas que já foram anunciadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou agora há pouco na portaria da pasta que o Ministério vai submeter um projeto que trata sobre a suspensão de pagamento da dívida do Rio Grande do Sul à análise do presidente Lula já amanhã. Tiago. André Anelli ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre as eleições no
no Tribunal Superior Eleitoral. Você volta já, André, trazendo as informações para a gente. Bom, Dora Kramer, essas falas do presidente Lula, ele destacando a questão política, que a questão política não pode prejudicar todo esse trabalho, é o que a gente vem ressaltando desde o início dessa tragédia. Pois é, assim é como deve ser. Vamos ver se isso prossegue, né? Porque as coisas, né? A gente começa, todo mundo muito entusiasmado, todo mundo muito empenhado, e às vezes as coisas não se mantêm. Se tudo se mantiver nessa toada, nessa maneira, ok, tem a votação dessa antecipação da LDO na quinta-feira, agora. Veja, isso deve ser aprovado, naturalmente, né? Imagino que o Congresso não vai se colocar contra. Agora, no mesmo dia, temos a votação dos vetos, aqueles vetos que é aquele motivo de atrito. A agenda, por hora, eu fui conferir hoje, está mantida, né? O que talvez seja diferente... mesmo os vetos sendo derrubados, eu acho que a gente não vai ter mais, sabe, nesse momento, aquele ambiente de, perdeu esse, ganhou aquele, sabe? Eu acho que esse fator atritoso, nesse momento, ele fica em segundo plano. E, Kobayashi, quais os cuidados de fiscalização também com esses recursos que vão, claro, ir para o sul do país, mas para que haja também toda a precaução em relação a isso? Você sabe, Thiago, que essas medidas tomadas para declarar o estado de calamidade, o decreto legislativo, enfim, os decretos municipais, né, que são lá os primeiros a declarar o estado de excepcionalidade em cada um desses municípios, mais de 300 municípios afetados e o próprio estado do Rio Grande do Sul, eles facilitam o acesso ao dinheiro público e tiram da frente uma série de burocracias para contratação de serviços, de produtos, de pessoal, de tantas coisas, né? O que, em alguns casos, na nossa história, a gente viu ser motivo de corrupção. A gente vê quantas pessoas estão sendo processadas, algumas já até condenadas, por desvios na época da Covid, em que os municípios também estavam em estado de calamidade, e aí dispensa licitação, e aí tem compra superfaturada, enfim, o que há de mais, né, mais difícil de acreditar que são pessoas que se corrompem com o uso de dinheiro público em um momento de necessidade da população. Então, eu sou favorável a alguns projetos que já estão no Congresso Nacional que dizem que quando há desvio de dinheiro público em situação de calamidade, a pena desse corrupto deve ser dobrada, deve ser muito mais grave. A gente viu, inclusive, propostas agora para se criar uma escala, né, uma ordem de níveis de calamidade pública para, em casos tão excepcionais como esse do Rio Grande do Sul, haja uma facilitação até maior. Eu acho que deveria acontecer. E também, junto com isso, uma pena até maior, tripla, se for o caso, para casos de corrupção em situações tão excepcionais como essas que põem em jogo a humanidade, a vida de alguém.